Para iniciar a nossa série de entrevistas, abordaremos agora o tema criatividade. Segundo o cientista David Bohm, criatividade é algo impossível de se definir em palavras. Este autor comenta que tanto o artista como o cientista têm a necessidade de descobrir e criar algo inteiro e completo, belo e harmonioso. Para alcançar esta singularidade e esta totalidade, o cientista cria novas estruturas globais de ideias necessárias para expressar a harmonia e a beleza que podem ser encontradas na natureza. Da mesma forma, tem de criar instrumentos sensíveis que auxiliem a percepção e torne possível tanto a verificação de novas ideias, para saber se são verdadeiras ou falsas, como a revelação de fatos novos e inesperados. Para a artista plástica Feigo Strauer, a criatividade é inerente ao homem, inerente à vida. Mais que uma visão artística, é uma visão política, histórica e filosófica. A natureza criativa é elaborada dentro de um contexto cultural e age de acordo com as potencialidades individuais que, realizadas, configuram as particularidades de uma época. Criar é basicamente formar. Toda criação é algo ordenado e configurado e corresponde a uma estrutura formal. A atividade criativa consiste em transpor certas possibilidades latentes para o real e é movida pela intenção de um ser. Tomando uma de nossas lentes, vamos enveredar pelo processo de criação da jornalista, fotógrafa e artista Mônica Vendramini. Eu me formei em letras, língua e literatura portuguesa na PUC, né? Mas eu fiz a faculdade porque eu sempre gostei de literatura, de poesia e tal, mas eu não pensava em seguir carreira de professora. Quando eu fui para a PUC, eu já era fotógrafa. Fui trabalhar como assistente no Estúdio Abril. Aí, do Estúdio Abril, eu tinha um amigo jornalista, que era o José Arbex, que trabalhava na Folha de São Paulo, e ele perguntou se eu não queria ir trabalhar na Folha, que eu poderia ir trabalhar como fotógrafa, fotojornalista. O meu irmão era fotógrafo, então ele iniciou essa carreira lá em casa. E quando eu tinha 15 anos, eu fui fazer esse curso no Lazar Segal para aprender a revelar foto, que eu achava meio mágico essa coisa de revelar fotos, né? De ver aquele papel branco em contato com o revelador e a imagem vindo, eu achava aquilo meio mágico. A minha experiência como fotojornalista, a gente tinha que ter, assim, ser super criativo, porque eu trabalhava na Folha de São Paulo, né? Então, a nossa cabeça funcionava, pelo menos eu também, já saía, quando eu recebia uma pauta, eu saía em campo já pensando como que eu ia fazer aquela foto. Então, assim, o fotojornalista ele tem que dominar a técnica, tem que ter rapidez, tem que dominar muito a técnica, porque naquela época era tudo máquina automática, não era automática, era tudo manual. Então você tem que dominar a técnica, como é que você vai, alta velocidade, obturador, diafragma tem que estar aberto ou fechado, e você tem que pensar rápido, e além de pensar rápido, você tem que ser genial. Porque tem uma frase do Otávio Paz que eu acho maravilhosa, que ele fala que perceber é conceber. E eu acho isso tão genial, porque se você não percebe o que está do seu lado, se você não vê, não aprende a olhar, você não concebe. E eu acho que a conceber já é a obra. Quando você olha e vê, e quando você aponta para enquadrar, você já está ali, já tem uma intenção do fotógrafo no enquadramento, já tem uma pequena produção. Porque você pode enquadrar de várias maneiras, né? Mas o enquadramento, eu acho que já tem uma intenção, já tem uma produção. E ali, acho que vem o processo criativo do fotógrafo. Tem um processo de criação que eu acho, assim, eu tenho uma coisa de maturação, eu falo que eu sou meio jiboia, assim, eu preciso ficar mastigando.
preciso ficar depurando aquela ideia por um bom tempo. E eu funciono meio assim, eu penso, né, tem várias pessoas que me inspiram, tipo algumas frases do Rio, que essa, como eu falei, do Otávio Paz, Nietzsche é um outro cara que... vários, né, que me inspiraram, assim, Mayakovsky, que foi uma grande influência na minha vida, porque a arte, ela faz isso, né, acho que a arte, ela vem para incomodar, para incitar e para provocar e mudar o pensamento. Aquela coisa de que o artista, ele tá nele todo, ele quer provocar, ele tem uma coisa política também, que ele tem que ter um posicionamento político, né? Porque ele não faz uma obra de arte sem... Mas ali no Belo, nas esculturas lá na praça, nas fontes, em Florença, eu entendo o que o Rilke fala, porque eu acho que a beleza, às vezes, ela incomoda, né? Ela pode ferir uma pessoa que não entende aquilo, não alcança tanta beleza, né? Tem fotógrafos que são, assim, totalmente precisos, e eu não sou esse tipo de fotógrafa, eu sou totalmente o oposto. Eu me permito esse fora de foco, eu sempre achei interessante essa coisa do movimento, porque eu acho interessante você pegar esse momento, assim. Uma frase que eu defino isso é do Robert Capa, que é um dos fotojornalistas que eu admiro, que era um fotógrafo de guerra, que ele fala assim, se você acha que a sua foto não estava muito boa o suficiente, é porque você não estava perto o suficiente. E ele morreu numa mina uma bomba, né? Na Indochina, ele pisou numa mina e morreu. Eu gosto de simplificar a maneira de fotografar, até não precisar mais da câmera fotográfica. Com relação à fotografia hoje em dia, que até no trabalho de vocês tem uma crítica falando sobre os fotógrafos atuais, eu acho que a passagem do analógico para o digital tiveram muitos fotógrafos que ficaram deprimidos com essa passagem. Eu fiquei um pouco, porque eu peguei, como eu estava falando, eu peguei a mudança do preto e branco para o colorido no jornalismo, né, que já foi uma grande mudança, a gente já não gostou muito, a gente teve que se adaptar à cor no jornal, foi um processo. Falar disso hoje em dia parece, mas foi uma mudança muito grande. E depois a gente teve que se adaptar com os computadores, né? O Photoshop 1, 2, 3, 4, 5. E hoje em dia eu acho assim que o trabalho do fotógrafo depende muito de um pós-produtor, né? A gente chama do photoshopeiro. Porque se o cara não aprendeu a usar o Photoshop, ele depende de uma segunda pessoa para editar o trabalho dele. Para editar não, para finalizar. E aí eu acho que a fotografia perde um pouco, porque a fotografia ela fica à mercê de uma ferramenta do Photoshop que ela deixa um pouco de ser, acho que até verdadeira, assim, comparativamente com aqueles fotógrafos que faziam guerra. Você não precisa da técnica mais. Você fotografa sem luz, né, hoje. Mas eu acho que, por um lado, banalizou um pouco a questão do olhar, sabe? Daquela coisa do criativo, daquele ponto... O Cartier-Bresson fala muito isso, né? Tem um instante fotográfico. Bom, eu queria falar então um pouco mais desse trabalho das rosas, que foi a grande mudança minha, que vinha do fotojornalismo, que eu já estava saturada de correria. E aí eu parei, dei um tempo para mim e para pensar, para depurar toda aquela informação que eu tinha recebido, aquela correria de vida, Aí eu parei para fazer o trabalho com as Polaroids, das rosas, né, que foi esse aqui, que eu chamei de rosa mesmo, porque era a rosa pura, né? Porque a rosa ela tem esse misticismo em cima dela, né? Que é a rosa é a flor que dá criação, dá transformação, ela
ela te leva, ela ajuda a transformar aquele momento em outra coisa, né? E eu queria pegar justamente essa coisa das pétalas dela, porque eu acho que a pele, eu tenho um trabalho sobre a pele também, né? Que é uma coisa meio de textura. E eu queria aqui mostrar justamente a textura das pétalas da rosa, porque elas têm nervurinhas, né? Elas parecem com a nossa pele. E como que eu consegui fazer isso? Eu tive que me livrar da câmera fotográfica, porque eu estava me aproximando dela, mas eu não estava tendo o resultado que eu queria. Eu pus ela contra um vidro e na verdade, eu fotografei ela, mas não com a câmera fotográfica, eu fotografei com o scanner. Que meu trabalho também tem muito a ver com a questão do tempo passando, o tempo indo, né? Esse tempo que a gente para ficar pensando, elaborando, criando, que eu acho que o processo de criação, ele precisa de um tempo, assim, as coisas para mim nunca não saem assim, de uma hora para outra, né? Mesmo quando eu estou escrevendo, eu escrevo às vezes as palavras, eu vou escrevendo as palavras para depois formar um poema, né? Porque às vezes as palavras fogem, né? E aí eu tenho mania de escrever, de fazer colagens, né? Nessas viagens que eu faço, às vezes fotografando, às vezes uma viagem para fazer um trabalho fotográfico. E junto com esse trabalho eu editei esse livro que é como se fosse meio que um autorretrato meu, um diário meu meio de vida, assim, porque tem a ver com aquela viagem que eu fiz para o Japão, que eu fui trabalhar lá. Então ele começa, isso é o esboço, é o primeiro esboço que eu fiz do livro. E esse trabalho é um trabalho que tem um processo criativo interessante. Então, assim, acho que como artista, fotógrafa, eu acho que o processo de criação, ele está inerente, assim, a gente não deixa de ter um processo, né? Acho que todo mundo, pintor, todo mundo tem, né? Mesmo o poeta, né? Tem um processo de criação muito forte, né? Na verdade, o que me inspirou muito foi a poesia, né? A literatura, mas cada um tem o seu caminho, né? Eu acho que o que vale é, assim, é respirar fundo, né? Uma coisa que o Cartier-Bresson fala também, que é fotografar é um misto, assim, coração quer, sabe, respirar fundo, tá com a mente ali presente, né, o olhar presente e a rapidez, né, de apertar o obturador, né, eu acho que cada um tem um processo, mas eu acho que é isso, assim, eu acho que é aquilo que eu falei no começo, dominar até, você tem que ter o domínio da técnica para você ter a liberdade, né, de criar. Primeira coisa é olhar, né? Aquela coisa do Guimarães Rosa. Mire e veja. Veja, né? Olha o que você está fotografando, né? Olha, perceba, né, o que você tá fotografando, né? Porque tem um amigo meu que é curador de fotografia da Pinacoteca, ele fala assim, não, e a gente não pode esquecer que entre ver e enxergar tem um abismo no meio, né? Tem gente que vê, mas não enxerga. Tem gente que enxerga, mas não vê. Então, eu acho que olhar é a primeira coisa, o primeiro passo, né? Ficar livre, né? Olhar sem a câmera. Depois, olhar com a câmera, né? Focar, enquadrar. E para os fotógrafos, eu acho que tem que ler muito, assim, porque eu acho que hoje em dia as pessoas não leem mais, que eu acho que é um problema, assim, eu acho que a literatura é fundamental.